eu falei, para mim essa é a rodada que define um pouco isso para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro se visita o Botafogo e ganha, já na toada que vem, se reforçou, os caras estão chegando. É vitória para estufar o peito e falar, galera, estamos aqui, ó, no retrovisor, para usar uma expressão que eu gosto. Pois é. Tudo bem, Elton? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, boa noite, Mário, boa noite, fã de esportes. Vamos aí, um horário que a gente já está acostumado, inclusive. Mas Você está em casa. Agora não em casa, agora... mas também em casa. Só segunda casa. Segunda casa. Agora, eu acho que o Cruzeiro, ele já vinha mostrando essa qualidade de jogo antes dos reforços entrarem em campo. Né? A gente viu o Barreal ser importante, a gente já viu a renovação também do Lucas ter sido importante também. Né? Eu acho que é um time que, mesmo com essa... O presidente não negou, né? O Pedrinho não negou. Que o áudio... destinado ao técnico era coloca os caras em campo, porque senão o seu trabalho está sob ameaça. Arruma as malas. Não acho que isso tenha interferido no trabalho e a gente vê um Cruzeiro que, por mais que esses reforços comecem a entrar em campo, a concorrência, a partir do momento em que esses caras foram anunciados, aumentou dentro de um elenco que parecia que precisava de um incentivo para que as coisas funcionassem bem. Colocar o Cruzeiro candidato ao título ainda é muito cedo. Mas colocar o Cruzeiro hoje como um time que mudou a chave é real. Botafogo perdeu e aí fica aquela interrogação. Será que o segundo turno do Botafogo será igual ao segundo turno do ano passado? Eu não acredito. Eu vejo um time muito mais maduro para lidar com essa situação, mas é claro que perder em casa por 3-0 é um resultado que acende o sinal de alerta, sobretudo quando a gente olha daqui para frente, né? Sim. 2 jogos de Copa do Brasil, mais 2 de Brasileiro e 2 de Libertadores, sendo um jogo de Brasileiro entre os 2 de Libertadores contra o Palmeiras. Então, o Botafogo precisa ligar o sinal de alerta. E tem um detalhe, agosto é muito definitivo, né? Porque a gente tem uns meses de semana fundamentais. A gente já viu hoje time importante segurando os jogadores. Se os jogadores principais jogaram, alguns deles jogaram metade do jogo, começaram no banco para entrar depois. Isso a gente viu do Palmeiras, viu no São Paulo. O Botafogo tem Bahia e Palmeiras em Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras tem Flamengo e Botafogo. Estamos falando de realmente muitos compromissos. E o Cruzeiro tem o Boca na Sul-Americana, mas não tem Copa do Brasil, Mari. E assim, eu concordo com o Elton que é cedo para colocar o Cruzeiro como um candidato ao título, embora matematicamente ele esteja e por performance também, ele está perto, ele tem um jogo a menos, né? Então, assim, hoje de ponto, depois eu vou até levantar aqui o aproveitamento, não o pontos em si, porque que o Flamengo ele tem menos com certeza, aproveitamento. Mas eu não sei, já levanto isso, dos pontos perdidos, se ele já não está meio perto de Botafogo e Palmeiras, matematicamente. Vou pegando aqui, Mário. Vai pegando. Você falou de performance, você falou de time e eu incluo o planejamento, né? Porque a janela que o Cruzeiro faz é uma janela de time que entra para competir. Sim. Para brigar por título. A gente viu hoje, por exemplo, enfim, um reforço que já não é de hoje mesmo, dessa chegada recente das últimas semanas, o Cássio, de quando ele é anunciado passa um tempo, né? Para ele poder estrear por conta da janela. A gente já vai falar sobre ele individualmente, mas o papel dele nesse jogo. Quem vê o 3-0 fala vitória dominante, incontestável, e claro, foi. Mas o Cássio fez parecer mais fácil do que deveria, né? Teve jogo, teve trocação. Queria que você falasse um pouco sobre o papel dele hoje. O Cássio foi contratado para situações como essas, né? O Cruzeiro tá... Quando você olha para o fim do campeonato e o Cruzeiro, de repente, termine no G4, que é algo que é o primeiro objetivo do Cruzeiro, olhando esse momento do campeonato, que talvez, começando o campeonato, a gente colocasse o Cruzeiro ali por briga por primeira parte da tabela, beliscando um G6, talvez. Mas é um time que hoje briga pelas 4 primeiras posições. E você olhar para o fim do campeonato e, de repente, conquistar um G4, o Cruzeiro vai olhar para esse jogo. Né? Ou para esses jogos, né? Porque teve o jogo do primeiro turno, como a Mari falou, mas não tinha um Cássio. Cássio foi contratado para esse tipo de cenário. Ele corresponde muito bem a esse tipo de cenário. O Botafogo foi uma equipe que a gente já conhece,
que em casa gosta dessa marcação, pressão. É um time que muitas vezes roubou a bola no campo de ataque. É bem verdade que o Cruzeiro, quando perdia essa bola, conseguia se fechar muito bem, o Botafogo tinha que circular. E o Cássio estava bem protegido, mas quando essa bola ultrapassou a linha defensiva do Cruzeiro, tinha um goleiro. Ele fez 2 defesas no segundo tempo que foram espetaculares, né? Um chute a queima-roupa, que ele pega no chão, e depois uma cabeçada, que ele acaba também fazendo uma grande defesa. É um desempenho de um jogador que a gente, na fase ruim dele do Corinthians, era muito mais... Essa defesa é espetacular. Era muito mais uma questão de ambiente do que necessariamente um declínio técnico do Cássio. Que até muitas vezes, naquele momento em que ele era cobrado, ele também salvou o Corinthians em muitas oportunidades. Então a questão do Cássio nunca foi técnica. A questão do Cássio era justamente motivação e ambiente. Isso ele encontrou no Cruzeiro. E aliado a um sistema defensivo que funciona e funciona bem, tem funcionado nos últimos jogos. Por isso o Pedrinho tem que ter um pouco de calma, o presidente do Cruzeiro, né? Não adianta você colocar todo mundo do meio para frente, não. Você precisa ter um sistema defensivo sólido também, consistente, com a marcação na frente da área, 2 laterais, aliás... O William, né, o lado direito, um baita de um jogador, fez um belíssimo, um cara que é espetacular e defensivamente muito bem. Quando o Cruzeiro acertou a linha defensiva, dá tranquilidade para o Cássio também ser o cara que a gente já conhece, né? E começa muito bem o segundo turno. Vamos fazer o seguinte, peguei aqui a tabela de classificação, a gente vai colocar a tabela de classificação, mas eu vou falar também do aproveitamento, né? Que é aquela coisa de você considerar quantos jogos. A tabela é essa, Botafogo 40, Flamengo 37, com 2 jogos a menos, Flamengo por causa do saldo, qualquer vitória simples amanhã já faz ser líder. Palmeiras 36, Fortaleza 36, Cruzeiro 35, São Paulo 32, Bahia 32. E aí, Furacão 25, Red Bull Bragantino 25, Atlético Mineiro 25, 3 times com 17 jogos. Vasco 23, o Criciúma 21 Juventude, Internacional 20, Corinthians 19, Vitória 18. A zona de abaixamento tem o Cuiabá com 17. O triunfo do Vitória diante do Palmeiras, muito importante, né? Saiu do Z4. Cuiabá, é importante lembrar que, tirando o Atlético Goianiense, que chega a 20 jogos nessa rodada, os outros não chegam. Todos têm jogos a fazer além dessa rodada. Então, Cuiabá 17, Grêmio 15, Fluminense 14, Atlético Goianiense 12. Sobre o que eu falei de aproveitamento, vamos lá. Aproveitamento do Flamengo é o melhor, 68,5%. O segundo é o do Botafogo, 66,7%. Mas o Palmeiras, que está em terceiro, já tem um aproveitamento pior do que Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza tem 63,2% de aproveitamento, 61,4% o Cruzeiro, 60% o Palmeiras. Ou seja, estamos mesmo falando de times que estão no mesmo faixa e 2 que podem, com seus jogos a menos, ganhar pelo menos a posição no Palmeiras e, além disso, se aproximar. Né? Se você hoje considera que o Botafogo tem 40, com um jogo a mais, Fortaleza, se vencer, vai a 39, o Cruzeiro a 38. É verdade que o Flamengo pode mudar essa equação porque tem 2 jogos a menos. Ambos jogam contra o Internacional. Exatamente. Cruzeiro e Fortaleza. E na próxima rodada é Cruzeiro e Fortaleza. Boa. Eles descansam porque não jogam Copa do Brasil, se enfrentam na próxima segunda-feira, na outra ainda, jogão. Porque aí a gente está falando principalmente de um recorte ali, sei lá, das últimas... Vou pegar 9 partidas, porque há 9 rodadas, porque 9 rodadas atrás o Cruzeiro foi goleado pelo Bahia. Então, de lá para cá, Fortaleza e Cruzeiro, o aproveitamento é absurdo. É impressionante. Em uma exibição impecável, o Cruzeiro dominou o líder Botafogo e venceu por 3-0 no Newton Santos. Com um futebol envolvente e eficiente, a equipe mineira explorou os espaços deixados pelo adversário e construiu uma vitória irretocável. O destaque da partida ficou por conta da atuação coletiva e da segurança defensiva, com Cássio fazendo grandes defesas. A vitória coloca o Cruzeiro em uma posição privilegiada na tabela e confirma a ascensão da equipe sob o comando de Fernando Seabra. A goleada do Cruzeiro sobre o Botafogo foi um marco na campanha da equipe em 2024. Com uma atuação de gala, o time mineiro demonstrou que está pronto para brigar pelas primeiras posições do Brasileirão. A vitória fora de casa diante do líder não apenas colocou o Cruzeiro mais próximo do G4, mas também elevou a moral da equipe e a confiança da torcida. O trabalho de Fernando Seabra está colhendo frutos, e o futuro do Cruzeiro parece cada vez mais promissor. O Cruzeiro de Fernando Seabra está irreconhecível. A equipe que há algumas temporadas lutava contra o rebaixamento, agora domina os jogos e vence os principais adversários.
A vitória sobre o Botafogo é a prova de que o projeto está no caminho certo. Com um elenco qualificado e um treinador competente, o Cruzeiro se tornou um dos times mais temidos do Brasileirão. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!